Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo da melhor forma, tá bom? Vamos hoje dar início à nossa última aula da semana, tá certo? E teremos hoje a primeira aula de matemática. E falaremos hoje do assunto de multiplicação. A multiplicação é a operação que fazemos, usamos as parcelas iguais com o mesmo valor, em várias vezes, em 2, 3, 4, em várias vezes. E para que chegamos em um resultado, tá certo? Eu peço que vocês abram o livro na página 157, tá certo? E começaremos o nosso assunto de multiplicação. Iniciamos agora a nossa quinta unidade, tá bom? Do assunto de matemática. Como vocês podem perceber, na página 157 tem uma história em quadrinhos, uma pequena história em quadrinhos, que eles falam sobre a multiplicação. Então eu peço que vocês façam a leitura e entendam o que essa história em quadrinhos quer dizer, tá bom? E agora vamos dar início ao nosso assunto. Então, a história em quadrinhos, ela tem uma mensagem na história, tá bom? E logo no início da página fala um pouquinho para que vocês pensem, analisem o que é que essa história quer contar para nós, tá certo? Pensando nisso, o que é que a multiplicação, que a operação multiplicação, ela tem a ver com o nosso cotidiano? A multiplicação basicamente está em quase tudo, tá bom? Desde quando vamos comprar frutas, legumes, se vocês querem comprar uma quantidade de bolinhas de gude para brincar, se vocês querem saber o valor de uma roupa, em quantas parcelas, a partir de algumas parcelas, quanto é que fica o valor final. Se você quer comprar algo uma grande quantidade, e para saber o valor final é só multiplicar o valor de cada mercadoria. Na página 158, ele fala sobre as aplicações da multiplicação. Como é que a multiplicação pode ser aplicada? E uma delas é um exemplo, a primeira situação, que mostra no livro. Eu vou ler para vocês, para ficar mais claro. Leandra aproveitou a liquidação de camisas para comprar 5 peças. Quanto ela gastou com essa compra? No livro mostra que cada peça de roupa custava R$18. Só que, como diz a situação problema, Leandra ela queria 5 peças. E como é que vamos fazer essa multiplicação? Vou fazer como se tivéssemos apenas a adição para que vocês entendam mais ou menos o que será feito. Então, quando juntamos 5 parcelas de R$18, vamos fazer o cálculo. Vamos usar um pouquinho daquele assunto que vimos na aula anterior, tá certo? 18 mais 18, 36, mais, vou juntar esses dois, tá certo? 36 mais 18. 36 mais 36, 72 mais 18 é igual a 90, tá certo? Vocês estão percebendo que a gente demora um pouco mais para fazer essa soma das 5 blusas? Por isso que existe a multiplicação. Se temos 5 parcelas iguais, podemos fazer o quê? Usar apenas um valor e multiplicar pelas 5 vezes que esse valor ele se repete.
tá bom? Vou fazer aqui bem rapidinho para vocês perceberem esta facilidade. Temos o 18, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá certo? O valor do número 18. Vamos lá. O número 8, 5 vezes dá quanto? Dá 40, tá certo? O número 1, 5 vezes. Eu tenho 1 5 vezes, dá 5. Mais o 4, eu fico com 9. E tenho o mesmo valor que este cálculo de soma que a gente fez antes, tá certo? Por que, tia, a multiplicação é mais rápida? Porque fazemos ela por partes, tá certo? Multiplicamos primeiro as unidades, depois as dezenas, e se torna um cálculo mais fácil para ser feito. E podemos fazer ele até mentalmente, tá certo? Do que sair somando um por um até chegar no nosso resultado. Aqui eu tenho o quadro. E imagina fazer isso de cabeça, não é mesmo? Então, pessoal, deu para entender mais ou menos qual é o uso, como podemos utilizar a multiplicação ao nosso favor no nosso dia a dia? Espero que tenha ficado claro. Temos a situação 2 e 3 bem parecida com essa das camisetas, tá certo? Então eu peço que vocês façam a leitura, tentem entender qual a aplicabilidade da multiplicação no nosso dia a dia, tá bom? E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a situação 4, perdão. Carolina tem 3 saias de diferentes cores e 4 camisas de cores diferentes. Ao escolher uma saia e uma camisa, de quantas maneiras diferentes Carolina pode se vestir? É uma combinação de roupas nesse caso, e que também podemos utilizar a matemática. Vamos pensar assim, quantas roupas vocês podem combinar usando algumas peças que vocês têm, tá certo? Vamos usar um pouquinho da lógica. No livro, mostra 2 maneiras. Uma maneira usando uma tabela, tá certo? Que é a primeira maneira. E a segunda maneira é pelo meio de um diagrama. E será esse que eu vou mostrar para vocês. Vou explicar para vocês o exemplo do livro. A segunda maneira de fazer essa combinatória das roupas que Carolina tem, tá certo? Eu vou mostrar para vocês o diagrama que tem no livro. Como é que podemos fazer essa composição de roupas? Temos 4 blusas e 3 tipos de saia diferentes. Cada blusa ficará com 3 looks diferentes. Vocês estão percebendo? Então, minha gente, quantas maneiras diferentes vamos ter? Teremos 12, no caso. Por que, tia, teremos 12? Vou para o quadro agora. Se temos 4 blusas diferentes e queremos fazer combinatória com elas com 3 saias, usamos a simples multiplicação. 4 vezes 3. Se temos 4 vezes 3, que dá 12. Tá certo? Então, Carolina, ela vai ter 12 formas diferentes de se vestir. Está claro? Então é isso, minha gente. Como eu já expliquei a vocês, a multiplicação ela pode ser usada muito no nosso cotidiano. Como? O exemplo das roupas de Carolina, perdão. E assim, pessoal, podemos perceber a aplicabilidade da multiplicação no nosso dia a dia. Como? O exemplo de Carolina é um dos... A partir dos exemplos do livro, vocês podem perceber
como usamos muito a multiplicação e acabamos nem percebendo, tá bom? E na página 160 temos alguns probleminhas para que vocês identifiquem e façam as multiplicações dessas questões. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, podem perguntar alguma dúvida que surgir, tá certo? Que estarei explicando. E é isso da nossa aula. E a nossa aula de hoje é sobre multiplicação. Então, bom final de semana para vocês. Não era para falar sobre. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.